Oi, vamos para mais uma aula de História, etapa 16, aula 71. Nós já estudamos sobre a chegada, dos portugueses e dos europeus aqui no Brasil. Eles não esperavam chegar aqui, nem sabia que aqui existia naquela época, um pouco antes de 1500. Primeiro chegaram na América, Também nem sabiam que a América existia, porque na verdade eles queriam chegar nas Índias, na Ásia, de uma maneira, traçar uma rota, um caminho mais rápido. E por algum motivo acabaram chegando aqui em terras desconhecidas, no caso, nas Américas. E mais especificamente no caso dos portugueses, chegaram aqui no Brasil, Pararam lá no estado da Bahia, onde reconheceram o local, fizeram amizades com os habitantes que aqui já estavam, que nós sabemos que são os povos indígenas. Tentaram fazer amizade com eles, uma amizade meio que interessada, mas tentaram fazer, para descobrir o que essa nova terra tinha a oferecer. Bom, sabemos também que com isso, com essa amizade, entre os europeus e os indígenas, muitos conflitos surgiram depois que os indígenas eles não entendiam, por que os portugueses precisavam explorar tanto as nossas terras, derrubar tanta madeira, a troco de dinheiro. Eles não tinham nem conhecimento do que era dinheiro. E com isso surgiu o quê? Muitas guerras, muitos conflitos, muitos índios morreram. Morreram também por conta de algumas doenças que vieram com os europeus, que o sistema imunológico dos indígenas não estavam preparados para se defender. E muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses. Nós já estudamos isso, nós já sabemos, Eles eram usados, para abrir caminho nas matas, para apresentar para os portugueses o que a terra tinha para oferecer, não só na parte de alimentos, como de pedras preciosas, ouro, madeira, até que chegaram no pau-brasil. E aí os portugueses perceberam que era uma madeira muito forte, muito boa, principalmente para ser usada na construção de embarcações, que naquela época estavam se desenvolvendo, principalmente lá na Europa, a construção de grandes embarcações, no caso caravelas, naus, navios. E sabemos também que com a expedição de Pedro Álvares Cabral veio junto também um escrivão, o Pero Vaz de Caminha, o qual ele relatava, ele contava tudo em cartas, do que acontecia nas expedições, as descobertas. E ele relatou, ele contou em detalhes ao rei de Portugal o que a nova terra, o Brasil, tinha para oferecer para Portugal. Inclusive, ele relatou lá que aqui, nessa nova terra, o solo é fértil e tudo que se planta aqui dá. Com o passar do tempo, eles já de cara, assim, não exploraram tanto a nossa terra, exploraram mais o pau-brasil. Mas com o passar do tempo, muitas guerras, muitos conflitos foram surgindo na Índia, na Ásia, entre a Europa. E foi o quê? Enfraquecendo o comércio nesses lugares. Aí os portugueses vieram para cá, definitivamente, para transformar esse novo local descoberto em uma colônia,
tá? Colônia de exploração, porque eles não tinham a intenção de ficar aqui não, de morar aqui não, tá? E aí o tempo foi passando, eles foram ficando e resolveram explorar um pouco mais as terras aqui, já que aqui tudo se plantando dá, o nosso solo é muito fértil. E surgiu aí uma nova riqueza, no caso, a cana-de-açúcar. Então, diminuir um pouco a exploração, né, do pau-brasil e foram explorar mais a cana-de-açúcar, que foi mais um recurso, né, econômico, mais uma forma de levantar dinheiro. Então, vamos lá. Como eram os engenhos de açúcar? O que eram os engenhos de açúcar? Os engenhos, a gente pode se dizer hoje em dia que comparar com uma pequena vila, um pequeno bairro, tá? Funcionava-se praticamente como um pequeno bairro, uma pequena vila, mas era bem grande, tá? Os engenhos. Eram os locais que se produziam o açúcar. A cana-de-açúcar era plantada em grandes extensões de terra, chamados de latifúndios. Como funcionava o engenho? Primeiro, as canas eram cultivadas em grandes extensões de terra, os latifúndios, depois colhidas e levadas para a moenda, local em que era produzido o caldo de cana, a famosa garapa. Após esse processo, o produto era levado para as caldeiras e em seguida para a fornalha. Por conseguinte, o melaço da cana era colocado em formas e, uma vez cristalizado, era conhecido como pão de açúcar. Finalmente, era refinado na casa de purgar e ensacado para ser transportado. Então, vamos conhecer direitinho aqui passo a passo. Ó. Eu trouxe a figura, né, a foto de um canavial. Então, como era realmente organizado o engenho? Havia o que? O canavial, o local onde a cana-de-açúcar era cultivada, como ainda é hoje, tá? A moenda. Moenda era o local usado para moer a planta e extrair o caldo. A moenda funcionava movida por tração animal, por água, né, no caso moinho, ou ainda força humana dos próprios escravizados. Então, veja aqui nessa figura, né, um exemplo da moenda. A Casa das Caldeiras era o espaço usado para ferver o caldo de cana-de-açúcar em buracos cavados no solo. O resultado, um líquido espesso. Eram então fervidos em tachos de cobre. Veja um exemplo aqui, ó, da Casa de Caldeiras. A Casa das Fornalhas. Fornalhas vem de forno. Uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos que aqueciam o produto e transformavam em melaço de cana. A casa de purgar. Ali ficavam as formas com o caldo cristalizado, chamados pão de açúcar. Após 6 a 8 dias, eram retirados dos moldes das formas, refinados e prontos para serem o quê? Comercializados, vendidos. Bom, além da plantação, né, dos canaviais, da cana-de-açúcar, havia também outros tipos de plantações, né, que era a agricultura de subsistência, nós já vimos isso, que a gente planta aquilo que nós vamos consumir. Não é para vender, não é para comercializar, né? Eram pequenas hortas em que se cultivavam frutas, verduras, legumes, destinados à alimentação dos moradores do engenho.
Havia também a Casa Grande. Vocês já devem ter visto algumas casas parecidas com essas aqui, ou dentro da nossa cidade, ou até mesmo na zona rural, no sítio, nas fazendas. Então, é um modelo de casa grande. Representava o centro do poder dos engenhos, sendo o local onde habitava o proprietário da terra, o dono, né, da fazenda, do engenho, e a sua família. Apesar do nome imponente, nem todas as casas eram grandes. Havia também a senzala. O que era a senzala? Locais que abrigavam as pessoas escravizadas e onde não havia nenhum tipo de conforto. Dormiam no chão de terra batida. Durante a noite, muitos eram acorrentados para evitar fugas. Veja aqui um exemplo, de como era uma senzala. Havia também nos engenhos uma capela, a construção feita para celebrar os ritos religiosos dos habitantes do engenho, sobretudo dos portugueses. Ali ocorriam as missas e as principais manifestações católicas, como batismo, casamento, novenas, e vale lembrar que os escravizados muitas vezes eram obrigados a participarem dos cultos. Havia também casas de trabalhadores livres, então nem todo trabalhador ali no engenho era escravizado, tá? Havia trabalhadores livres também, que recebiam pelo trabalho que faziam. Pequenas e simples habitações onde viviam os trabalhadores livres do engenho. Geralmente eram empregados especializados, como carpinteiro, mestre de açúcar e etc. Havia também um curral, que abrigava os animais usados no engenho, seja para o transporte de produtos e pessoas, ou nas moendas, né, como tração animal, e para a alimentação da população. Aqui eu trouxe um esqueminha, uma planta, né, bem básica, de um exemplo de como funcionava um engenho. Tá joia? Então aqui, o canavial, chiqueiros, estábulos e curral. Deixa eu ver, a casa grande, a senzala mais ao fundo, a cozinha do açúcar, né, as fornalhas, a moenda, a casa do purgar, e assim vai, né, todo o funcionamento, né, de um engenho, a capela e assim por diante. Então perceba, realmente o engenho lembra um funcionamento de uma vila, tá bom? Apesar de ser uma grande extensão de terra, uma grande fazenda. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!